Às vezes, os maiores heróis surgem dos lugares mais improváveis. No coração de Minas Gerais, entre colinas onduladas, cafezais a perder de vista e uma névoa fina que abraça as manhãs, existe uma cidade pequena, chamada Guaranésia. Um lugar onde todo mundo se conhece pelo nome, onde a vida corre sem pressa, embalando os dias com o cheiro doce do café torrado e o som dos sinos da igreja matriz. Mas, em meio à tranquilidade, existe uma história que poucos conhecem. Foi ali, nesse cantinho de mundo esquecido por muitos, que nasceu uma história capaz de atravessar gerações. A história de Espírito, o cavalo que ninguém queria. O cavalo esquecido. Ele não era um cavalo como os outros que eram robustos de pelo brilhante com uma marcha suave e elegante que chamavam atenção por onde passavam. Mas apesar de tudo, Espírito nunca deixava de observar. Parava à distância, encarava os outros cavalos com uma curiosidade quase inocente. Parecia desejar, no fundo de sua alma, apenas pertencer, mas para os outros, ele não passava de um cavalo magro, sujo, com a pele marcada por cicatrizes de tempos difíceis. Ele vagava pelas ruas empedradas de Guaranésia como uma alma perdida. Seu nome, dado em zombaria pelos rapazes da cidade, soava quase como uma ironia. Chamá-lo de Espírito era como rir de sua fragilidade, como zombar de alguém que já fora vencido pela vida. Dizem que ele fora de um antigo fazendeiro, daqueles que tinham terras e prestígio, mas que perdera tudo depois de anos de má sorte e dívidas impagáveis. Espírito foi deixado para trás, esquecido como um móvel velho em uma casa abandonada. Outros murmuravam que ele era um nascimento indesejado, um cavalo errado, sem serventia para o trabalho ou para a festa. A verdade é que, para os olhos cansados do povo de Guaranésia, Espírito era invisível. Caminhava devagar pelas ladeiras, atravessando a Feira Livre e a Praça da Matriz, desviando das crianças que atiravam pedras e dos adultos que viravam o rosto para não vê-lo. As manhãs eram especialmente cruéis, enquanto outros cavalos reluziam sob arreios coloridos, puxando carroças carregadas de frutas e queijos. Espírito apenas observava de longe, com olhos fundos e brilhantes. Tentava se aproximar de alguma carroça, na esperança de encontrar uma sobra de milho, um pedaço de mandioca esquecido, mas bastava ser notado para ser enxotado com gritos ásperos ou pontapés impacientes. Mesmo assim, havia algo em Espírito que nunca se apagava, uma chama silenciosa, uma dignidade que, embora quase invisível, ainda resistia dentro dele como brasa viva debaixo da cinza. Naquele dia, a cidade parecia acordar como sempre. O cheiro de café fresco saía pelas janelas abertas. As senhoras varriam as calçadas com suas vassouras de palha, e as crianças corriam atrás de pipas coloridas, cortando o céu límpido de Guaranésia. Espírito caminhava sem rumo, como quem não espera nada do mundo, sempre cabisbaixo, com passadas lentas e desengonçadas. Mas o tempo, como tantas vezes na vida, mudou de forma repentina. Por volta do meio-dia, o céu começou a escurecer. Nuvens densas e pesadas desabaram sobre as montanhas, trazendo um vento frio que arrastava folhas secas pela praça. As conversas cessaram. Os feirantes correram para proteger suas mercadorias, e as mães chamavam seus filhos com urgência. Ana, a filha mais nova do senhor João Batista, o maior produtor de café da região, brincava distraída à sombra de um velho ipê. Sua risada inocente mal conseguia competir com o rugido dos trovões que começaram a ecoar. Em questão de minutos, a chuva despencou com uma fúria selvagem. Raios rasgavam o céu, iluminando a cidade em flashes fantasmagóricos. O riozinho que cortava a Guaranésia, normalmente manso, começou a subir, turvo e ameaçador. E foi nesse caos que Ana desapareceu. Um segundo ela estava ali, rodopiando com seu vestidinho azul. No outro, a ventania a arrastou floresta adentro, como se a natureza tivesse decidido roubá-la da vista de todos. O alvoroço foi imediato. Homens montaram em seus cavalos, cães foram soltos, e as lamparinas se acenderam antes mesmo que a tarde terminasse. Os sinos da igreja dobravam incessantemente, chamando toda a cidade para ajudar. As trilhas pela mata eram perigosas.
ainda mais sob a chuva pesada. As folhas grossas pingavam incessantemente, transformando cada caminho em uma armadilha de barro e raízes traiçoeiras. A cada hora que passava, a esperança diminuía, tragada pela escuridão da noite que se aproximava. Enquanto todos corriam em círculos desesperados, ninguém notou o cavalo esquelético que, imóvel sob a chuva, observava tudo. Espírito estava ali e parecia sentir algo. Sem esperar ordens, sem hesitar, Espírito se lançou pela mata. Sua silhueta magra desapareceu rapidamente entre as sombras. A floresta era um labirinto de sons e cheiros, mas Espírito avançava como se conhecesse o caminho. Desviava de galhos baixos, atravessava córregos transbordados, afundava até os joelhos no barro e seguia em frente. Cada passo era uma batalha contra o cansaço, contra a dor das antigas feridas reabertas pela vegetação selvagem. Mas o que pulsava dentro dele era maior do que a fome, maior do que o medo. Era a vontade de não ser mais apenas uma sombra. Depois do que pareceram horas dentro daquele inferno verde, Espírito parou. Farejou o vento mesmo diante do cansaço, e em meio àquela chuva ele encontrou. Ali, entre duas árvores retorcidas, estava Ana, pequena, encolhida, tremendo de frio, com os olhos arregalados de pavor. Espírito foi em sua direção. Os galhos rasgavam seu corpo. O vento quase o derrubava, mas ele continuou até chegar onde a menina estava. Ao vê-lo, ela não gritou, não chorou. Apenas estendeu os bracinhos frágeis, como quem reconhece no outro uma centelha de vida. Espírito se aproximou devagar, com a delicadeza de quem já conheceu muita rejeição. Abaixou-se, mesmo com o corpo dolorido, permitindo que Ana subisse em seu dorso com esforço. E então, com um último olhar para a escuridão da mata, virou-se para a cidade. A viagem de volta foi ainda mais cruel. O barro puxava seus cascos, os trovões ameaçavam rasgar o mundo em pedaços, e a pequena Ana, fraca, desmaiava contra sua crina ensopada e escorregadia. Mas Espírito avançava, um passo, depois outro, depois mais um. Cada músculo de seu corpo gritava para desistir. Cada lembrança de abandono, de humilhação, de dor, tentava pará-lo. Mas ele não parou, pois ele não podia, ele tinha que continuar. Quando finalmente emergiu da floresta, a Praça da Matriz estava quase vazia. Só alguns homens exaustos ainda caminhavam de um lado para o outro, carregando lamparinas trêmulas. A maioria já começava a aceitar no fundo do peito a tragédia. Até que um deles olhou para a estrada e gritou. As luzes se voltaram para a figura que se aproximava. Um cavalo magro, coberto de lama e sangue seco, carregando sobre si a menina desaparecida. O que se seguiu foi um turbilhão de emoções, gritos, choros, corridas desesperadas. O Sr. João Batista, ao ver a filha viva, caiu de joelhos, chorou como uma criança pela primeira vez em muitos anos, abraçou Ana como se quisesse costurá-la novamente à vida, e diante de todos, inclinou a cabeça diante de Espírito como um sinal de agradecimento e alívio por ter sua filha em seus braços novamente. Todos ficaram em silêncio, sem reação naquele momento, pois algo inesperado tinha acontecido, e era como se o cavalo entendesse claramente o que estava acontecendo naquele exato momento. Ninguém enxotou o Espírito naquele dia. Ninguém zombou dele também. Naquela noite, e ao som da chuva que finalmente cessava, Espírito foi acolhido como um filho que volta para casa. Recebeu comida quente, cobertores secos, carícias que jamais conhecera. E mais importante, recebeu um lugar, um lar. Anos depois, uma estátua simples foi erguida na entrada da floresta de Guaranésia. Um cavalo esguio, cabeça erguida, olhos firmes. Na placa de bronze, uma frase: aquele que nunca desistiu, mesmo quando todos desistiram dele. Espírito, o cavalo esquecido, tornou-se eterno.